Você já se perguntou o que acontece no exato instante em que damos o último suspiro? Não como curiosidade mórbida, mas como quem busca entender o mistério que dá sentido à vida. João Paulo II dizia: a morte não é o fim, mas a passagem para o verdadeiro começo. Imagine-se diante desse momento. O corpo, que foi morada da alma, silencia, mas algo dentro de nós, aquilo que amou, acreditou e esperou, desperta para uma realidade que os olhos não podem ver. A alma, liberta das limitações do tempo, inicia o seu caminho. Um caminho que, segundo a tradição espiritual, se estende por 40 dias de purificação, revelação e encontro com Deus. Para o mundo moderno, falar de morte é tabu. Vivemos cercados por telas, ruídos e promessas de eternidade terrena, como se pudéssemos fugir do destino que nos iguala. Mas João Paulo II, o Papa que enfrentou o sofrimento com o sorriso da fé, nos lembrava que a morte não é um fracasso, é um chamado. Ele mesmo, no fim de sua vida, não quis esconder sua fragilidade. Deixou que o mundo o visse padecer, para mostrar que mesmo quando o corpo se apaga, a alma resplandece com uma luz que vem de Deus. Na tradição cristã, os 40 dias sempre tiveram um significado profundo. Foram 40 dias de dilúvio, até que a terra fosse purificada. 40 dias de Moisés no Sinai, em encontro com o Altíssimo. 40 dias de Jesus no deserto, preparando-se para a missão que mudaria o mundo. E depois da ressurreição, 40 dias até a ascensão, quando Cristo mostrou que a vida não termina no túmulo, mas floresce na eternidade. Esses 40 dias, portanto, são símbolo de passagem, purificação e revelação. E é nesse tempo espiritual, invisível aos nossos olhos, mas real aos olhos de Deus, que a alma caminha após deixar o corpo. Não é um tempo cronológico, mas uma jornada interior diante da verdade divina. João Paulo II falava do juízo do amor, aquele instante em que a alma vê sua vida inteira à luz da misericórdia de Cristo. Não é o julgamento que condena, mas o olhar que purifica. Um olhar tão cheio de amor que nada impuro pode permanecer diante dele. É nesse encontro que começa o verdadeiro caminho da alma. O caminho que a leva a compreender quem é, o que amou, o que rejeitou e o quanto se aproximou de Deus. E aqui surge a pergunta que nos acompanhará neste vídeo. O que acontece com a alma nesses 40 dias após a morte? Como viver agora de modo que, quando chegar a hora, possamos caminhar com confiança rumo à luz? Nas próximas partes, vamos seguir essa trilha de fé, acompanhados pelas palavras da Bíblia, pela sabedoria dos santos e pelos ensinamentos de João Paulo II, o Papa que viveu a morte como quem caminha para o abraço eterno do Pai. Feche os olhos por um instante. Pense na eternidade. Tudo o que somos, tudo o que buscamos, tudo o que tememos, um dia se encontrará com o amor absoluto. E é aí que começa o verdadeiro caminho da alma. Dizem que há um instante, sutil e silencioso, em que o relógio da terra se detém, e o da eternidade começa a marcar o seu tempo. É o momento em que a alma deixa o corpo, e tudo o que era matéria cede lugar ao invisível. A ciência fala da morte como o fim das funções vitais, mas a fé, especialmente na visão de São João Paulo II, fala de passagem, não de término. Ele dizia: o homem não é reduzido à matéria. Ele é espírito encarnado, chamado a viver para sempre. O último suspiro e o primeiro olhar. Imagine o instante derradeiro. O coração cessa, a respiração silencia e, de repente, a alma percebe que vê, não com os olhos do corpo, mas com a luz do espírito. Tudo aquilo que parecia distante se revela com clareza. O tempo, que antes nos limitava, se abre como uma porta para algo infinitamente maior. Nesse momento, a alma encontra aquilo que João Paulo II chamava de verdade luminosa, o olhar de Cristo. Não um olhar de condenação, mas de amor absoluto que ilumina tudo o que fomos. É o juízo particular, o encontro pessoal com a verdade. Nada pode ser escondido e, ao mesmo tempo, tudo é envolvido pela misericórdia. Cada homem, no momento da morte, encontra-se face a face com Cristo, que é a verdade e a vida. João Paulo II. Audiência geral, 1999. A alma, então, vê sua própria história. Cada gesto de amor, cada omissão, cada escolha. Não há mais justificativas. O tempo de decidir já passou. Agora é o tempo de compreender a luz de Deus. E o que Cristo mostra não é um tribunal de terror, mas um espelho de amor. Ali, o ser humano entende a profundidade das suas intenções, o peso das suas palavras e o quanto permitiu, ou não, que o amor de Deus o transformasse. O juízo do amor
Senhor São João Paulo II meditava sobre isso em sua encíclica Spe Salvi. No encontro com Cristo, o fogo do amor purifica. Diante do seu olhar, toda mentira se dissolve. Esse fogo não é destruição, mas purificação. É o amor divino que consome o que ainda não é puro, para que a alma possa ver a Deus face a face. Assim, o juízo particular é um ato de misericórdia, não de castigo. A alma se vê como é, mas também percebe o infinito desejo que Deus tem de salvá-la. Muitos santos descrevem esse momento como um despertar. Santa Catarina de Gênova dizia que a alma, ao ver a santidade de Deus, deseja ser purificada para estar unida a Ele plenamente. E João Paulo II ecoava essa visão ao afirmar que o purgatório, para aqueles que o experimentam, é um estado de esperança, onde a alma é curada por um amor maior que qualquer dor. A presença dos anjos, a tradição cristã, ensina que os anjos acompanham a alma nesse instante de passagem. João Paulo II acreditava firmemente na presença deles. Em uma homilia de 1986, disse: "O anjo é aquele que permanece junto de nós, mesmo quando tudo o mais nos deixa. Eles não são apenas mensageiros, mas companheiros de eternidade, que acolhem a alma e a conduzem diante de Deus." É uma cena de ternura celeste. A alma, ainda confusa, sente-se amparada, como uma criança que desperta em um lugar desconhecido, mas percebe o rosto familiar de quem a protege. Os anjos iluminam a alma com a lembrança das promessas divinas. E o demônio, ainda tenta mostrar o medo, a culpa, o desespero. Mas o amor de Deus é mais forte, e a alma percebe que a misericórdia é maior do que qualquer pecado confessado, ou arrependimento sincero vivido no coração. A memória espiritual, nesse primeiro instante após a morte, a alma não perde a consciência. Ao contrário, ela se torna plenamente lúcida. Tudo o que era esquecido se revela. Não é uma memória de dor, mas de clareza. A alma reconhece cada dom recebido e entende como respondeu a eles. É como se Deus dissesse: "Olha o que te confiei. Olha o que fizeste com o amor que te dei." Para alguns, esse olhar é pura alegria. Para outros, é purificação. Mas para todos, é justiça e misericórdia. Porque Deus nunca impõe o céu. Ele o oferece. E a alma, livre, escolhe acolher esse amor ou afastar-se dele. Por isso, João Paulo II insistia tanto. O homem é livre até diante de Deus, mas só é verdadeiramente livre quando escolhe o amor. A travessia, a tradição mística, chama esse instante de travessia. O tempo se dissolve e a alma vê os frutos da sua vida. Não há segundos nem minutos. Há um agora eterno, onde toda a história humana se revela à luz divina. Alguns teólogos compararam esse momento a uma luz intensa, que tudo mostra sem ferir. Outros, como São Tomás de Aquino, descreveram-no como o instante em que a alma se fixa no seu destino: céu, purificação ou rejeição. Mas João Paulo II, sempre pastor de almas, preferia chamá-lo de encontro de amor que transforma. Para ele, o instante da morte não é terror, é abraço. No fim da vida, encontraremos não um juiz severo, mas o olhar misericordioso de Jesus. João Paulo II, homilia em Lourdes, 2004, e esse olhar é o que define tudo. É nele que o tempo humano se encontra com a eternidade divina. A alma, agora livre, compreende o valor de cada instante vivido e vê que nada foi em vão, nem a dor, nem o silêncio, nem as lágrimas. Reflexão final do capítulo. Feche os olhos e imagine. O primeiro olhar após a morte não é o da escuridão, mas o da luz. Uma luz que revela, acolhe e convida. É o Cristo que chama cada alma pelo nome. Assim como chamou Maria Madalena junto ao túmulo: "Maria!" E ela respondeu: "Rabone, mestre!" Assim também será conosco. A alma ouvirá o nome pelo qual foi criada e compreenderá que toda a vida na terra foi apenas o prólogo da eternidade, o instante da morte. Para quem ama, é apenas o nascer de um novo dia. 40 dias. Na linguagem da fé, esse número nunca foi um simples cálculo de tempo. Na Bíblia, ele representa o tempo da transformação, o espaço sagrado entre o antes e o depois, entre o humano e o divino. Foi assim com Noé no dilúvio, com Moisés no Sinai, com Elias no deserto e com Jesus, que após a ressurreição permaneceu 40 dias preparando os discípulos para o Espírito. João Paulo II via nesses 40 dias um símbolo da travessia da alma, um itinerário espiritual, onde o amor de Deus realiza a sua obra final, a purificação. A alma em caminho, depois do primeiro
primeiro encontro com Cristo. A alma percebe o quanto ainda precisa ser curada. Não se trata mais de mérito ou culpa, mas de amor que ainda não foi plenamente correspondido. O Papa polonês dizia: o purgatório é o abraço de um Deus que quer preparar-nos para a plenitude do amor. E essa frase muda tudo. O purgatório não é uma prisão, é um hospital da alma. Não é o castigo do culpado, mas o banho do amado, que deseja entrar limpo no banquete das núpcias eternas. Nesse tempo espiritual, que a tradição compara a 40 dias, a alma é envolvida por uma luz que cura. Essa luz é o próprio Cristo, o sol da justiça. O fogo que queima não destrói. Refina é o mesmo fogo do Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, purificando-os do medo e enchendo-os de coragem. João Paulo II explicava que, após a morte, a alma conhece o amor como nunca conheceu na terra. Tudo nela anseia por Deus, mas ao mesmo tempo percebe o peso de tudo o que a afastou dele. É essa tensão entre o amor que chama e as sombras que ainda restam, que constitui o processo de purificação. O fogo que é amor em uma de suas catequeses sobre o além. O Papa afirmou: o fogo do purgatório é interior. É o fogo do amor de Cristo que penetra a alma e a liberta de tudo o que não é amor. É um fogo que ilumina, não um fogo que destrói. A alma sente dor, mas é uma dor de amor, como alguém que finalmente entende quanto foi amado e quanto ainda precisa amar. Cada lembrança, cada fraqueza, cada ferida é tocada por essa chama divina. E pouco a pouco, tudo o que não é puro se dissolve. Não há raiva, não há medo. Há um silêncio profundo, onde a alma apenas deixa-se amar. E é aí que começa a verdadeira misericórdia. Não aquela que ignora o pecado, mas a que o transforma em luz. João Paulo II, marcado pelo sofrimento da humanidade do século XX, compreendia profundamente o poder redentor da dor. Ele dizia: o sofrimento, unido a Cristo, torna-se redenção. Ele purifica, eleva, santifica. Assim também é com a alma nesses 40 dias. Ela sofre, sim, mas é um sofrimento impregnado de sentido, banhado pela esperança. Cada lágrima é uma gota de luz que a aproxima do céu. O Santiano Manfio Finquento, a oração dos vivos e o consolo das almas nesse tempo espiritual, a alma não caminha sozinha. A comunhão dos santos, o grande mistério da Igreja, continua a unir os vivos e os mortos. As nossas orações, missas e atos de amor têm um peso real na eternidade. Nenhum gesto de amor se perde diante de Deus. João Paulo II, Jornada Mundial da Juventude, 2000. Quando rezamos por alguém que partiu, tocamos sua alma com a graça de Cristo. A oração é como uma ponte de luz que atravessa o abismo da morte. O Papa ensinava que a Eucaristia, em especial, é o maior presente que se pode oferecer por uma alma em purificação, pois une o sacrifício de Cristo àquele que amamos. E, de modo misterioso, também as almas intercedem por nós. Elas não podem mais merecer, mas podem amar. E do lugar onde estão, suplicam pela conversão dos vivos. Assim, a Igreja na Terra e a Igreja Purificadora caminham juntas. Um só corpo, em duas dimensões. O despertar para a luz à medida que o amor vai curando, a alma se torna mais leve. As dores se dissolvem, as sombras perdem força e uma alegria nova começa a nascer. João Paulo II dizia que o céu começa já no coração purificado. Quando o amor vence completamente, a alma já vive a bem-aventurança, mesmo antes de contemplar a face de Deus. Imagine um amanhecer após longa noite. As cores voltam a aparecer, o ar se torna suave e o coração sente que algo grandioso se aproxima. Assim é o término desses 40 dias espirituais. A alma, agora purificada, é atraída para o esplendor do amor eterno. Os puros de coração verão a Deus. Mateus 5:8. Essa visão é o destino de toda a alma fiel. Não olhar Deus de longe, mas ver face a face. João Paulo II, em seus últimos dias, já parecia viver essa antecipação. Quando perdeu a voz, comunicava-se apenas com o olhar. Um olhar cheio de paz, como quem já via o invisível. Uma lição para quem ainda vive esses 40 dias espirituais não são apenas uma realidade futura, são também um chamado para o presente. A vida cristã, ensinava o Papa, é já um processo de purificação. Cada perdão, cada sacrifício, cada ato de amor verdadeiro já prepara a alma para o encontro definitivo. O purgatório começa aqui, na vida diária, quando deixamos Deus transformar nossa dor em amor. Deixemo-nos purificar pelo amor, ainda nesta vida, e a morte deixará de ser medo para tornar-se encontro.
reencontro. João Paulo II. Homilia, 1998. Por isso, não temamos o mistério dos 40 dias. Ele não é ameaça, mas promessa. É o tempo em que o amor completa o que começou. E se vivermos cada dia com o coração voltado a Cristo, quando chegar nossa hora, esses 40 dias serão apenas a celebração daquilo que já somos. Filhos do amor eterno. Há um consolo profundo na fé cristã. Ninguém morre sozinho. Mesmo quando o corpo é depositado na terra e o silêncio parece dominar, a alma nunca deixa de estar envolta por amor. O amor de Deus e o amor daqueles que permanecem. A morte separa fisicamente, mas não rompe a comunhão espiritual. E é por isso que João Paulo II dizia: os que partiram não estão ausentes, apenas invisíveis. Olham-nos com os olhos de Deus. O mistério da comunhão dos santos, a Igreja, ensina que todos os que pertencem a Cristo, vivos, purificadores e glorificados, formam um só corpo. Essa é a grande comunhão dos santos. O que acontece com um repercute em todos. Por isso, a nossa oração tem poder. Cada rosário rezado, cada missa oferecida, cada gesto de caridade atinge o coração da eternidade. João Paulo II. Em uma de suas homilias fúnebres, disse: quando rezamos pelos falecidos, ajudamos a alma a aproximar-se mais depressa da luz eterna, e somos também consolados por essa esperança. A oração é, portanto, ponte de misericórdia. Ela atravessa o abismo da morte e leva consolo a quem está a caminho da plenitude. É como enviar um raio de luz ao coração das almas que esperam o abraço definitivo de Deus. O poder da Eucaristia, mas entre todas as formas de oração, nenhuma é mais poderosa que a Santa Missa. João Paulo II chamava-a de a oração que atravessa os séculos. Quando o sacerdote levanta o cálice e oferece o corpo e sangue de Cristo, a cruz se torna presente e tudo o que foi redimido por aquele sacrifício se renova. A Eucaristia une o céu e a terra, os vivos e os mortos, porque é o próprio Cristo vivo que se oferece. João Paulo II, encíclica Eclesia de Eucaristia, 2003. Oferecer uma missa por uma alma não é apenas um gesto simbólico, é um ato real de amor. É permitir que o sacrifício de Cristo envolva aquela alma em graça. E, de modo misterioso, quem oferece também é tocado. O amor que intercede purifica o coração do intercessor. É uma corrente de misericórdia que não se quebra. As lágrimas que se transformam em oração, quantas pessoas, ao perderem alguém, dizem: não consigo rezar, só chorar. Mas diante de Deus, até as lágrimas são oração. João Paulo II, que viveu tantas perdas de seus pais, irmãos, amigos, sabia disso profundamente. Ele dizia: o amor é mais forte do que a morte, e as lágrimas, quando unidas à fé, tornam-se sementes de esperança. Por isso, nunca devemos temer o luto. Ele não é ausência de fé, é expressão do amor que ainda vive. O cristão não chora como quem perdeu tudo, mas como quem espera o reencontro. A dor da separação é real, mas a fé transforma essa dor em saudade que reza, saudade que confia. E é essa saudade que mantém viva a ligação com os que partiram. Não precisamos soltar quem amamos. Precisamos entregá-los nas mãos de Deus e confiar que Ele, que é Pai, cuidará deles com mais ternura do que nós jamais poderíamos cuidar. O testemunho de João Paulo II, o Papa polonês, foi, ele mesmo, um testemunho vivo dessa esperança. Durante o seu pontificado, rezou por milhões de mortos, vítimas de guerras, doenças, injustiças, visitou campos de extermínio, ajoelhou-se diante de túmulos e chorou ao lembrar os amigos perdidos, mas nunca perdeu a convicção de que a morte é o início da vida verdadeira. Em 2003, durante uma celebração pelos fiéis defuntos, ele disse: o homem não está destinado ao nada. A morte não tem a última palavra, porque Cristo ressuscitou. Essas palavras não eram apenas doutrina, eram experiência. João Paulo II viu a morte de perto desde jovem, e em cada perda, sua fé se tornou mais forte. Ele dizia que cada oração pelos falecidos era como acender uma vela na noite do mundo, e que um dia, todas essas velas formariam um único clarão, o da vida eterna. A reciprocidade do amor, mas aqui está algo que poucos compreendem. As almas também rezam por nós. Embora não possam mais mudar o próprio destino, elas intercedem por aqueles que amam. É o amor que continua ativo, mesmo depois da morte. A alma que ama deseja o bem dos seus. E Deus, em sua bondade, permite que esse amor se torne súplica. Por isso, há quem sinta paz repentina, consolo inexplicável, ou até um impulso
impulso interior de fé após perder alguém. É o amor do além tocando o coração dos vivos. João Paulo II dizia: os que nos precederam na fé continuam a caminhar conosco, de modo invisível, mas real. Essa certeza dá sentido à oração. Rezar pelos mortos é um ato de justiça divina e de ternura humana, e aceitar as orações deles por nós é um ato de humildade. Reconhecer que ainda precisamos da comunhão do céu. A esperança que consola quando participamos de uma missa de sétimo dia ou quando acendemos uma vela diante de uma foto, não estamos apenas recordando, estamos participando de uma realidade eterna. O amor que sentimos naquele momento é o mesmo amor que liga céu e terra. Na lógica do reino de Deus, nada que é amor se perde. O abraço que não demos, a palavra que ficou por dizer, o perdão que não tivemos tempo de oferecer, tudo isso será restaurado em Deus. João Paulo II acreditava nisso com toda a alma. Ele dizia que, na eternidade, tudo o que foi verdadeiro amor será reencontrado. O céu é a comunhão perfeita com todos os que amamos em Cristo. Por isso, a oração pelos mortos não é tristeza, é gesto de confiança. É dizer: Senhor, cuida dele como eu não pude cuidar. Leva-o à tua luz. E é também dizer: Senhor, ajuda-me a viver de modo que, quando eu partir, minha alma possa reencontrar, purificada, todos aqueles que amei. Reflexão final do capítulo. Feche os olhos por um instante. Pense em alguém que já partiu, mas que marcou a sua vida. Pronuncie o nome dessa pessoa no coração. Agora, imagine esse nome sendo pronunciado por Deus, com ternura infinita. A alma que você ama está viva, mais viva do que nunca, caminhando para a plenitude. E cada oração sua é um gesto que aproxima vocês do reencontro eterno. João Paulo II concluiu uma de suas últimas orações dizendo: a morte é a porta do amor. A vida eterna é o reencontro. Então, reze com fé, com simplicidade, com amor. Porque no fim das contas, rezar pelos mortos é continuar amando. E o amor, o verdadeiro amor, é o único laço que nem a morte consegue desfazer. Depois da travessia, depois do fogo purificador e das orações que envolvem a alma, chega o instante mais sublime, o encontro definitivo com o amor. Nada mais impede, nada mais separa. O tempo desaparece, a dor cessa, o medo se dissolve. A alma, agora livre de toda sombra, é atraída pela luz que sempre buscou, a luz do próprio Deus. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. João 17:3. Aqui que se cumpre o desejo mais profundo do coração humano: ver a Deus face a face. João Paulo II dizia que essa é a vitória suprema da alma, o momento em que a criatura reconhece o seu Criador não mais pela fé, mas pela visão. O que antes era esperança torna-se realidade. O que era oração torna-se presença. A visão beatífica, o olhar que tudo transforma, os teólogos chamam esse momento de visio beatífica, a visão beatífica. Mas João Paulo II, Chitim quase co segundo, falava disso de modo simples e comovente. O céu é o encontro definitivo com o amor. É olhar nos olhos de Cristo e reconhecer neles a história da nossa alma. Imagine esse instante. A alma ergue o olhar e diante dela se abre o infinito. Não há julgamento, apenas reconhecimento. Tudo o que era obscuro se torna claro. As perguntas que antes inquietavam: por que sofri? Por que perdi? Por que temi? Encontram resposta no silêncio luminoso de Deus. Nada mais precisa ser explicado, porque tudo é entendido pelo amor. E o mais belo não é a alma que olha a Deus, é Deus que olha a alma. O olhar divino penetra o ser inteiro, e ali acontece algo indescritível: a transformação final. A alma se torna semelhante àquele que contempla. É o cumprimento da promessa. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. 1 João 3:2. A comunhão dos santos na glória. O céu não é solidão, é comunhão. A alma não entra sozinha. Ela é recebida por uma multidão de rostos que amou. João Paulo II gostava de citar a frase de Santa Teresinha: no céu encontraremos todos os que amamos, e amaremos a todos como nunca conseguimos amar na terra. Ali não há mais distância, nem saudade. Os que um dia choraram uns pelos outros, agora se reencontram no abraço eterno. Cada relação humana purificada pelo amor, pai, mãe, filhos, amigos, esposos, encontra seu sentido pleno. O céu é o lar do amor sem limites. Mas acima de tudo, o céu é Cristo. Tudo
o que a alma sempre buscou, beleza, paz, alegria, encontra-se concentrado nele. João Paulo II dizia que o paraíso não é um lugar, mas um estado de comunhão total com o Deus vivo. E nesse estado, a alma participa da própria vida de Deus, tornando-se reflexo do seu amor eterno. O mistério do corpo glorioso, contemplar o rosto de Deus, é apenas o início. A promessa cristã vai além. Um dia, também o corpo será glorificado. A ressurreição final é a vitória completa da pessoa humana, corpo e alma unidos, transfigurados pela luz divina. João Paulo II, em sua Teologia do Corpo, explicou que o corpo humano, quando redimido, revela o espírito e participa da glória de Deus. O corpo glorioso não sente dor, não conhece cansaço, é pura harmonia. Assim como Cristo ressuscitado atravessava paredes e resplandecia luz, também o homem ressuscitado será totalmente livre. Nada mais o limitará, porque tudo nele estará ordenado ao amor. A criação geme e sofre, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. No céu, essa espera termina. Tudo o que foi criado alcança sua plenitude. O universo inteiro, estrelas, rios, flores, montanhas, canta com a alma redimida o hino da vitória. Deus é tudo em todos. João Paulo II. A morte como passagem para o abraço do Pai na noite de 2 de abril de 2005, quando o Papa João Paulo II partiu, o mundo inteiro se calou. Milhares de pessoas rezavam na Praça de São Pedro, e às 21h37, sua alma deixou o corpo. Foi dito que suas últimas palavras foram: "Deixem-me ir à casa do Pai." Que testemunho mais perfeito do que isso! Ele não temeu o fim, reconheceu a chegada. Naquele instante, o Papa que tanto falou sobre o céu entrou nele. O pastor que guiou milhões ao encontro com Cristo agora contemplava o próprio Cristo. E sua morte, longe de ser tragédia, tornou-se evangelho vivo, a confirmação de tudo o que pregara. João Paulo II acreditava que a santidade é simplesmente viver de tal modo que a morte não nos surpreenda, mas nos acolha. Ele dizia: o cristão não morre, ele nasce para a vida eterna. E é por isso que sua vida continua a inspirar tantos corações, porque ele nos mostrou que o amor é mais forte do que o tempo. Os bandeiras. A eternidade começa agora, mas talvez o ensinamento mais belo que o Papa nos deixou é este: o céu começa aqui. A eternidade não é apenas um destino futuro, é uma semente plantada no coração de quem ama. Cada vez que perdoamos e servimos e nos deixamos tocar pela graça, um pedaço do céu se acende dentro de nós. A vida eterna já começou em quem ama a Deus e vive no seu espírito. João Paulo II. Homilia, 2002. Assim, viver na terra com fé, esperança e amor é preparar-se para o encontro final. A santidade não é perfeição inatingível, é caminhar todos os dias na direção do rosto de Cristo. E quando chegar a hora da travessia, a alma reconhecerá esse rosto como quem volta para casa. Reflexão final do capítulo. Feche os olhos. Imagine o instante em que verá o rosto de Deus. Nenhum medo, nenhuma dor, nenhum arrependimento. Apenas amor. O amor que o criou, o amor que o esperou, o amor que agora o abraça. Você compreenderá, enfim, que cada lágrima teve sentido, que cada luta valeu a pena, e cada sim dado a Deus o aproximou desse momento. E ouvirá, talvez, as palavras mais doces que uma alma pode ouvir. Vinde, bendito do meu Pai, entrai na alegria do vosso Senhor. Mateus 25:34. E será eterno, e será paz, e será Deus em tudo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se diante de Deus. Não um juiz distante, mas um Pai que o olha com ternura. Tudo o que viveu, o que chorou, o que esperou, está nas mãos dele. E nesse olhar não há acusação. Apenas convite. Filho, confia em mim. A vida não termina. Ela apenas se transforma. João Paulo II, ao longo de sua vida e de sua dor, repetiu as palavras que ecoam até hoje. Não tenham medo. Abram as portas a Cristo. Essas palavras, ditas a milhões, são agora ditas a você. Porque, no fundo, o medo da morte é o medo de não ter amado o bastante. Mas o amor de Deus é maior do que todos os nossos limites. Ele nos espera, não para julgar o passado, mas para cumprir a promessa de um futuro eterno. A vida é breve, mas o amor é infinito. E é isso que os 40 dias espirituais nos ensinam, que cada dor pode se transformar em purificação, cada saudade em oração, cada lágrima em luz. O caminho da alma após a morte não é mistério de terror, mas de esperança. Porque se o céu é o destino, então a vida é o caminho. Um caminho que já podemos
podemos começar a percorrer aqui e agora, com cada gesto de fé, cada ato de perdão, cada sinal de amor verdadeiro. A eternidade não começa quando morremos, mas quando amamos. São João Paulo III. Imagine se vivêssemos assim, se cada dia fosse vivido como preparação para o encontro com Deus, se cada abraço fosse oferecido como quem semeia a eternidade, se cada perdão concedido fosse uma chave que abre o céu, o mundo seria outro, e nós também. Porque aquele que vive com o olhar voltado à eternidade nunca se desespera. Ele sabe que a cruz é passagem, que o sofrimento é escola e que a morte é apenas o último passo antes do abraço. Agora, diante desse mistério, o Papa nos deixaria um desafio. O que você vai fazer com a sua vida, sabendo que ela é eterna? Talvez a resposta comece hoje, numa oração simples, num gesto de reconciliação, num sim dito a Cristo. Porque viver preparado para o céu é viver plenamente na terra. Oração final, Senhor Jesus Cristo, Tu que és a vida que vence a morte, ensina-nos a viver com o coração voltado ao Teu amor, e a lembrança dos que partiram desperte em nós o desejo da eternidade. Purifica, Senhor, nossas almas ainda nesta vida, para que, quando chegar a nossa hora, possamos caminhar sem medo em direção à Tua luz. Faz-nos compreender que o céu começa quando amamos, e que cada gesto de fé é um passo rumo ao Teu abraço. Concede-nos a graça de morrer em paz, como Teu servo João Paulo II dizendo, deixai-me ir à casa do Pai. Amém. Mensagem final ao espectador. Voz de encerramento. A alma não morre. Ela apenas volta para casa. Viva de modo que, quando Deus o chamar, você reconheça o caminho.